Um morreu por todos. Todos têm direito à salvação. Veja a abrangência do plano de Deus, chamado mistério de Deus. Todos têm direito à salvação. A Escritura diz: se o pecado entrou por um e fez todo esse desastre, que nós podemos contemplar, esse distúrbio na humanidade que hoje a gente vê, um também morreu por todos. Todos têm igualmente direito à salvação. E é interessante que essa salvação não é do homem pelo esforço do homem. Parte de Deus. Ela parte de Deus. É o plano de salvação de Deus. Não é o homem buscando salvar-se. Mas Deus enviou seu Filho. No momento que o homem pecou, que houve a separação de Deus, houve um muro, e o homem foi considerado morto espiritualmente. Aí também houve uma promessa. Houve uma promessa que da mulher nasceria uma semente. Essa semente pisaria a cabeça da serpente. Isto significa que há um clarão aí, um lampejo de esperança para o homem. Há um lampejo de esperança para o homem. Da mulher nasceria uma semente. Essa semente pisaria a cabeça da serpente. Pois a serpente é a causa fundamental do muro de divisão que separa o homem de Deus. Então, o homem foi culpado. Ele desobedeceu a Deus. Ele tinha plena consciência do ato que ele estava fazendo. Ele fez um ato consciente. Desculpe. E agora, como já condenado, vem uma promessa de Deus. Da mulher nasceria uma semente que vai pisar a cabeça da serpente. É aí que está o lampejo de salvação do homem. Esse é o mistério de Deus que esteve escondido desde a eternidade e que agora é mostrado a nós. Nós podemos tomar posse. E esse dragão anda fazendo festa na cabeça das pessoas que não têm o entendimento que é chegado o reino de Deus. Quem não tem entendimento que é chegado o reino de Deus, esse dragão faz festa na vida delas. Porque elas não têm a semente que pisa na cabeça do dragão. Elas não têm conhecimento dessa semente que pisa na cabeça do dragão. Daí, elas não têm o conhecimento de que elas têm autoridade. Elas não têm o conhecimento de que elas são nova criatura. Elas não têm conhecimento de que são filhos de Deus. Elas não têm conhecimento que elas são propagadores do reino de Deus aqui na terra. E como não têm
esses títulos de autoridade divina concedida por Deus ao homem, o dragão faz festa na vida. Por isso que essas pessoas estão num cativeiro, vivem nas trevas do conhecimento de Deus e nas trevas do conhecimento do dragão, que é o grande inimigo delas. Elas nem sabem que tropeçam. Não sabem que tropeçam no mundo espiritual, porque não tem luz espiritual, não tem ferramenta espiritual para ver as artimanhas do dragão. E aí é problema. Aí é problema. Mas veio no tempo indicado por Deus. E hoje já faz 2000 anos que ele chegou. E quando ele chegou, quem o anunciou? Foi um homem chamado João Batista. Ele anunciou o caminho, as pegadas daquele que endireitaria os caminhos dos homens. Agora, as veredas do homem pode ser correta. Chegou o elemento padrão, aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E o homem, a partir de agora, vai ter luz, vai ter ferramentas espirituais para identificar o dragão e suas obras, o dragão e suas hostes. E João Batista identificou a semente. Ele falou: esse aí eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. João Batista, que falou isso, o povo respeitava esse homem, via a autoridade divina que tinha nesse homem. Um homem que tinha uma vida diferente da dos homens. Ele vivia no deserto. Por isso que ele foi chamado a voz que clama do deserto. A voz que clama do deserto. Do deserto ele clamava para preparar e endireitar os seus caminhos, pois ia chegar aquele que pisaria a cabeça da serpente. E ele despertava a nação com palavras fortes: raça de víboras, quem ensinou vocês a sair do corpo dessa morte? Ele chamava assim o povo de víbora, raça de víboras. E o povo despertava. O povo queria sair, como sair daquela situação de trevas em que eles estavam vivendo. O povo queria encontrar luz. Ele falou: eu não sou a luz, mas eis que ela está no meio de vós, é chegada. Eu batizo com água, mas este que vem batiza com fogo. Ele é maior do que eu. É aquele que vai endireitar o caminho dos homens, vai trazer luz ao mundo. E quando Jesus chegou, João Batista o identificou. João Batista viu o símbolo de identificação. O Espírito Santo, um pombo pousou sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo veio numa forma de pombo. E isso tocou o espírito de João Batista. Falou: eis, é esse daí. É esse que aquele de que eu tenho falado. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Ali foi praticamente o fim do ministério de João Batista. Pois
Ele veio apenas para iluminar, anunciar aquele que havia de vir. Foi um testemunho de Jesus Cristo. Um homem que tinha uma vida totalmente desprendida. É esse que anunciou Jesus Cristo. Era um homem que tinha uma vida desprendida. Não tinha apreensão com nada deste mundo. Vivia no deserto. Se cobria com roupas de animais. Comia gafanhotos, pense, e mel silvestre. Este é o tipo de homem que foi escolhido por Deus para prenunciar a vinda do Messias. Não tem demonstrações de bens, de riqueza, fortuna no nome dele. Por quê? Eu me pergunto, por que Deus escolheu um homem com essas qualidades? Um homem que vivia no deserto. Não fala que ele tinha bens. Até o tipo de roupa que ele vestia era tirado do couro dos animais. E este homem, Deus escolheu. Um homem com essas características, sem apreensão das coisas do mundo. Este homem sem apreensão das coisas do mundo foi escolhido por Deus com o propósito apresentar Jesus Cristo ao mundo, testemunhar daquele que tira o pecado do mundo, testemunhar do Cordeiro de Deus, testemunhar da semente que pisaria a cabeça do dragão. Agora, o que me impressiona é as qualidades desse homem. Deus escolheu um homem com estas qualidades. O que é que Deus quer passar para nós? O que é que Deus quer passar para nós? Um homem com as qualidades de desprendimento das coisas desse mundo, como João Batista. Aquele que seria colocado como o anunciador da chegada de Jesus Cristo. Pensa. Agora estamos nos aproximando da chegada de Jesus Cristo pela segunda vez. Só que agora ele vai vir com grande glória. Agora ele vai vir com um bebezinho indefeso, pobre também, nada de pobreza. Agora ele vai vir com grande glória e com seus exércitos. Não se engane. Ninguém vai ver um pobrezinho aí e dizer que é Jesus Cristo, né? Um cara com uma coroa de espinho na cabeça, dizendo que é Jesus Cristo. Não, nada disso. Ele vai vir como Senhor dos Senhores, com grande glória, e diz as Escrituras que todo olho verá. Então, todo olho verá nesse mundo. Ele vai colocar o mundo numa dimensão tal que todo olho o verá. Vai ser tremenda a vinda dele. E nós somos colocados como anunciadores desta segunda chegada de Cristo. Não é? Se a gente fizer uma comparação entre a vida daquele que foi chamado por Deus para pregar a primeira chegada de Cristo. Hoje, homens estão sendo preparados por Deus para o quê? Anunciar a segunda chegada de Cristo. Temos que preparar o povo. E a dimensão dessa segunda chegada de Cristo é uma coisa.
que ele vai vir com grande glória. Vamos ficar atentos. Ele vai vir como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Todo olho verá. E esse evangelho, chamado Evangelho do Reino, vai ser o evangelho que vai anunciar as coisas que antecederão a sua vinda. Porque Jesus deu algumas características que precedem a sua chegada. E algumas coisas já estamos vendo. O aumento da ciência, para mim, é uma das evidências que está aí. A ciência está aumentando de uma forma multiplicativa em nossos dias. E ela vai aumentar mais. É uma das evidências. Mas tem outras. Então, esse Evangelho do Reino vai ser o grande precursor, anunciador do quê? Da volta de Jesus Cristo. Daquele que há 2000 anos atrás pisou a cabeça da serpente. Ele já pisou a cabeça da serpente. Com isso, eu quero colocar bem claro. Deu direito a todo homem, não importa o seu estado, a sua condição, não importa onde você esteja, em que lugar você esteja, não importa quem você é, por Deus, no plano de Deus, você já conquistou o direito à salvação. A salvação não é você se esforçando para atingir. Não. Deus deu a você, no momento que entregou aquela semente para pagar o preço do nosso pecado. Pois tem uma lei no universo que diz: aquele que pecar morrerá. Aquele que pecar morrerá. E aquele pode ser espiritual e pode ser físico. Pecou, vai morrer. Está escrito: aquele que pecar morrerá. Quer espiritual, quer físico. Mas Jesus Cristo, Ele veio. E Ele que não tinha pecado, foi levantado e na sua morte pisou na serpente. Na sua morte Ele praticamente matou a morte. E aquela morte que caía sobre nós, aquela morte eterna que caía sobre todo homem, ela morreu. E assim o homem alcançou justificação diante de Deus. Porque com a morte de Jesus Cristo, a muralha que fazia separação, a muralha da desobediência foi quebrada. E agora nós podemos chegar com ousadia diante da presença de Deus. E Deus vai nos ouvir. Pois agora Deus nos colocou num patamar. E o patamar que Deus nos colocou agora é de filhos de Deus. E nós sabemos que filho tem acesso ao Pai. O filho tem caminho aberto ao Pai, tem caminho livre ao Pai, no momento que ele precise e queira. No momento que ele tiver necessidade, ele vai até o Pai. Pai, preciso disso. E o Pai, tendo condição, o Pai lhe dá. E Deus foi apresentado por Jesus Cristo como o nosso Pai. E foi apresentado no Velho Testamento como provedor. Aí está. Aquele que vai suprir as nossas necessidades. E nós devemos ir a Ele com ousadia, sem medo, sem temor. Somos filhos. Pedir, recebereis. Mas agora tem uma coisa. Peça no meu nome. Jesus diz: peça no meu nome. E você vai receber. Porque todo o preço já foi pago. Podemos ir sem medo ao trono de Deus. É uma boa nova, né? Então, a boa nova é essa que eu queria passar hoje.
que Jesus Cristo, ele pagou a culpa, o pecado de todo homem. Todo homem hoje tem direito de ir a Deus. Todo o homem tem direito de ir a Deus, não por suas obras, porque ele é bonzinho, porque ele dá muita esmola, porque ele dá muita oferta, porque ele se ajoelha muito, porque ele se santifica muito, nada disso. Ele tem direito de ir a Deus, porque no plano de Deus, Jesus Cristo pagou o preço. E Jesus Cristo nos colocou na condição de filho de Deus. É uma boa nova, né? Então, meu amigo, não importa em que nível você está da escala da sociedade, se lá em cima ou lá embaixo, todos nós temos direito, por Cristo, de nos aproximar diante do trono de Deus com ousadia e na qualidade de filho. É bom saber isso, não é? Essa que é a boa nova. Podemos ir a Deus na qualidade de filhos. Não por nossos méritos, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou religioso, nada disso. É porque Cristo já pagou o preço. Podemos ir, Pai. Agora só por Cristo. E está dito, todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado poder. O poder sobrenatural de se tornar um filho de Deus. Só pelo fato de você olhar para Cristo. Lhe é dado poder sobrenatural de se tornar um filho de Deus. Não é uma boa nova? Isso dá muita confiança. E agora, como na qualidade de filho de Deus, você pode ir ao Pai com ousadia. E peça para Ele o que você precisa. Sempre no nome de Jesus Cristo. E vai lhe ser concedido para a sua alegria e para a glória de Deus. É uma boa nova, não é?